Capítulo 78. Ele não sabia nadar. Cynrix não sabia nadar. A quimera não tinha qualquer chance de sair e de se livrar do Nuken. De seu ângulo mais baixo, Bryce podia apenas vislumbrar a parte inferior das pernas de Cynrix, frenéticas e desesperadas, conforme ele lutava para se manter na superfície. Ela largou o livro, a bolha dourada se rompendo, e tentou se levantar. Maika saiu pela porta da escadaria do tanque. Seu poder a atingiu 1 segundo depois. A força a virou, prendendo-a de bruços nos degraus acarpetados, expondo suas costas para o arcanjo. Ela se contorceu, a dor intensa abafada pela dormência formigante que invadia seu sangue. Cynrix estava se afogando, Maika assomou sobre ela. Ela estendeu um dos braços na direção da prateleira. Os dedos, formigando, roçaram os títulos. Sobre o número divino, os mortos-vivos, o livro dos fôlegos, a rainha de muitos rostos. Cynrix se debatia e debatia, ainda lutando tanto. E então Maika lançou uma rajada de chamas brancas direto em suas costas, no chifre. Ela gritou, embora o fogo não queimasse, mas, em vez disso, fosse absorvido pela tinta. Puro poder a invadia, chamas se tornando gelo e crepitando através de seu sangue, como glaciares se expandindo. O ar na sala parecia se consumir mais e mais e mais. Explodiu em uma onda violenta. Bryce gritou, a geada em suas veias chiando em uma agonia escaldante. No andar de cima, vidro se quebrou. Então nada. Nada. Ela tremia no chão. Gelo dormente e labareda ardente percorriam-na em espasmos. Maika olhou em volta, aguardou. Bryce mal conseguia respirar, tremendo enquanto esperava a abertura do portal, o surgimento de algum buraco para outro mundo. Mas nada aconteceu. Desapontamento brilhou nos olhos de Maika. Interessante, comentou ele. A palavra disse a ela o bastante. O arcanjo tentaria de novo e de novo. Não importava se ela estivesse viva ou virado numa pilha de polpa autodestruída. Seu corpo ainda abrigaria a tinta do chifre, o próprio chifre. Maika trabalharia em seu cadáver, se precisasse, até encontrar um meio de abrir um portal para outro mundo. A semiférica havia descoberto tudo horas depois do ataque do Cristalos no cais, quando tinha se observado no espelho. E começado a suspeitar que a tatuagem em suas costas não estava em um alfabeto que não reconhecesse, porque não era um alfabeto. Não um de Midgar. Bryce havia reexaminado todos os lugares que Danica visitara naquela última semana, e visto que apenas o estúdio de tatuagem não fora verificado. Então, tinha se dado conta de que o amuleto se fora e ela havia sido atacada. Assim como Hunt havia sido atacado pelo Cristalos no parque, depois que tocara na jaqueta de Danica na galeria. Tocado no cheiro da loba, cheio do chifre. Bryce enrijeceu, lutando contra a pressão invisível do poder de Maika. Seus dedos roçaram na lombada roxo escura de um livro. Cynrix, Cynrix, Cynrix. Talvez destrinchar o chifre de você seja mais eficaz, murmurou o arcanjo. Uma faca zuniu, livre, da bainha em sua coxa. Temo que isso vá doer. O dedo de Bryce se enganchou no canto da lombada. Por favor. O volume não se moveu. Maika ajoelhou sobre ela. Por favor, implorou ao livro. Por favor. O tomo escorregou na direção de seus dedos. Bryce arrancou o livro da prateleira e abriu as páginas. Uma luz esverdeada explodiu do interior, direto no peito de Maika. Aquilo o lançou através da biblioteca, um tiro direto para a porta do banheiro, onde Lerraba aguardava nas sombras, um pequeno livro em suas mãos, cujas páginas a duende abriu para libertar outro jato de poder contra a porta, fechando-a. O poder do livro sibilou sobre a entrada do banheiro, selando-a, trancando o arcanjo ali dentro. Ron não havia acordado naquela manhã esperando assistir à morte da irmã. E o pai de Ron não disse nada diante do horror que desenrolava. Por 3 batidas de coração, Bryce ficou deitada nos degraus, conforme a perna terminava de cicatrizar, enquanto ela encarava a porta fechada do banheiro. Teria sido engraçado a ideia de prender um quase-deus dentro de um banheiro, se não fosse tão aterrorizante.
Ajude-a! Grunhiu uma voz estrangulada às costas de Ram. Hunt. Os músculos do pescoço do anjo estavam inchados, lutando contra o controle de Sandriel. De fato, os olhos de Hunt estavam na arcanjo enquanto rosnava. Ajude-a! A porta de metal do banheiro, mesmo selada pelo poder do livro, não seguraria Maika por muito tempo. Minutos, se tanto. E a Sintex no organismo de Bryce... Quanto tempo a irmã teria até que se rasgasse em pedaços sangrentos? Lerraba disparou na direção de Bryce no momento em que Hunt outra vez grunhia para Sandriel. Vai impedi-lo! Mesmo a uma velocidade incrível, Sandriel levaria 1 hora para voar até lá, 30 minutos de helicóptero. Um som de engasgo encheu o ar quando a arcanjo intensificou a pressão de seu poder, silenciando a voz de Hunt. É o território de Maika. Não tem autoridade para intervir em seus assuntos. Vá se foder, Atalar ainda conseguiu dizer, os olhos escuros faiscando. Todos os triários de Sandriel fixaram a atenção letal em Hunt, mas o anjo não parecia dar a mínima, não quando Bryce ofegou para Lerraba. Coloque a plataforma de alimentação para funcionar. O corte fundo em sua coxa, enfim, havia cicatrizado, graças à Sintex correndo em suas veias. E então Bryce estava de pé, correndo. A porta do banheiro tremeu. Ela nem mesmo olhou para trás enquanto disparava, mancando para as escadas do tanque. Pegou uma faca do chão, a faca de Maika. Ron precisou se lembrar de respirar quando Bryce alcançou as escadas, rasgando um pedaço da camiseta arruinada e enrolando a faixa em sua coxa para prender a faca. Uma bainha improvisada. Declan mudou para a imagem da pequena câmara acima do tanque, a água chapinhando pela grade do piso. Um quadrado de 90 centímetros no centro se abria para as sombras. Uma pequena plataforma presa a uma corrente ancorada no topo do tanque. Lerraba flutuava perto dos controles. A criatura não está atacando, choramingou a duende. Cynrix está apenas inerte. Está morto. Bryce se ajoelhou e começou a ofegar. Rápido, rápido, rápido. O que ela está fazendo? Perguntou a rainha Hypatia. Ela está hiperventilando, murmurou Therion em resposta, para levar mais ar aos pulmões. Bryce, implorou Lerraba, é um... Mas então Bryce tomou fôlego uma última e poderosa vez e mergulhou. No covil do Nuken. A plataforma de alimentação afundou com ela, a corrente se desenrolando na escuridão, e conforme os elos passavam por Bryce, ela segurou os anéis de ferro, nadando para o fundo, fundo, fundo. Bryce não tinha magia, nenhuma força ou imortalidade para protegê-la. Não contra o Nuken naquele tanque, não contra o arcanjo que estava a 1 minuto de arrebentar a porta daquele banheiro, não contra a Sintex que a destruiria se o restante não o fizesse. Sua irmã, sua impetuosa e brava irmã, sabia de tudo aquilo e ainda assim foi salvar o amigo. É seu ordalho, murmurou Flynn. É seu maldito ordalho. Capítulo 79. A água gelada ameaçava roubar o pouco ar em seus pulmões. Bryce se recusou a pensar no frio, na dor persistente da perna curada, nos 2 monstros na biblioteca com ela. Um, ao menos, tinha sido contido pela porta do banheiro. O outro... Bryce manteve o foco em Cynrix, se recusando a deixar o terror dominá-la, a deixar que lhe roubasse o fôlego conforme se aproximava do corpo inerte da quimera. Ela não iria aceitar aquilo, nem por um instante. Os pulmões começaram a queimar, um aperto crescente contra o qual lutou enquanto carregava Cynrix até a plataforma de alimentação. Sua linha de salvação na água, longe do Nuken. Seus dedos se agarraram aos elos da corrente conforme a plataforma voltava à superfície. Com os pulmões compridos, Bryce segurou Cynrix sobre a plataforma, deixando que esta o propelisse para cima, para cima. Das sombras do fundo rochoso, o Nuken se lançou adiante, quase sorrindo. O Nuken sabia que ela iria atrás de Cynrix. Tinha observado-a na biblioteca por semanas, mas a plataforma de alimentação rompeu a superfície, Bryce com ela. A semiférica engoliu o ar doce e salvador enquanto empurrava Cynrix pela borda e ofegava para Lerraba. Massagem cardíaca.
Mãos com garras envolveram seus calcanhares, rasgando a pele quando a puxaram de volta. Sua testa bateu na moldura de metal da plataforma antes que a água gelada a engolisse mais uma vez. Hunt não conseguia respirar quando viu Nukem arremessar Bryce contra a parede do tanque com tanta força que o vidro rachou. O impacto a despertou de seu estupor no momento que o Nukem atacou seu rosto. Ela desviou para a esquerda, mas a criatura ainda cravou os talões em seus ombros, cortando a pele. Bryce buscou a faca que havia prendido a coxa. O Nukem tirou a faca de suas mãos, jogando-a na escuridão aquosa. E estava acabado. Seria a morte da semiférica. Não pela mão de Micah, não pela sintaxe em seu organismo, mas pelas garras do Nukem. Hunt não podia fazer nada, enquanto o monstro atacava o rosto da fêmea. Bryce se mexeu outra vez, investindo não para uma arma escondida, mas para outro tipo de ataque. Ela golpeou com a mão direita o fundo do abdômen do Nukem e a enfiou dentro das dobras quase invisíveis. Aconteceu tão rápido que Hunt não tinha certeza do que ela fizera, até que a semiférica torceu o punho e a criatura arqueou de dor. Bolhas saíram da boca de Bryce enquanto ela apertava as bolas do Nukem com mais força. Cada macho na sala se encolheu. O Nukem alargou, caindo no fundo. Era a oportunidade de que Bryce precisava. Ela boiou até o vidro rachado, preparou as pernas e golpeou. O impulso a lançou pela água. O ferimento na cabeça deixava um rastro de sangue a reboque, mesmo conforme a sintaxe cicatrizava o corte e prevenia que a pancada a deixasse inconsciente. A plataforma caiu na água novamente. Lerraba a tinha descido. Um último salva-vidas. Bryce pulou como um golfinho naquela direção. Os braços à frente do corpo, um redemoinho de sangue acompanhava cada pernada. No fundo rochoso do tanque, o Nukem havia se recuperado e agora arreganhava os dentes para a fêmea em fuga. Raiva ardente brilhava naqueles olhos leitosos. Nade, Bryce, rosnou Therion. Não olhe para trás. A plataforma chegou ao nível mais baixo. Bryce nadou, dentes trincados. O instinto de inspirar tinha de ser horrendo. Vamos, rezou Hunt, vamos! Os dedos de Bryce se fecharam no fundo da plataforma. Então, na moldura, o Nukem investia das profundezas, fúria e morte ardendo no rosto monstruoso. Não pare, Bryce, avisou Fury X-Star à tela. Bryce não o fez. Palmo a palmo, ela escalou a corrente ascendente, lutando por cada centímetro vencido na direção da superfície. 3 metros do topo, o Nukem chegou à base da plataforma. 1,5 metros. O Nukem balançou a corrente, mirando nos calcanhares. Bryce rompeu a superfície com um soluço agudo, os braços lutando, içando. Ela livrou o torso, o estômago, as pernas. As mãos do Nukem romperam da água à procura, mas Bryce tinha saído do alcance e agora ofegava, pingando água na superfície revolta sob o piso da grade. A cabeça havia se curado completamente. O Nukem, incapaz de suportar o toque do ar, mergulhou abaixo da superfície no momento que a plataforma de alimentação estacou, fechando o acesso à água. Puta merda, murmurou Fury X-Star, passando as mãos trêmulas pelo rosto. Puta merda. Bryce correu para um Cyrix inerte. Nada? Perguntou a Lerraba. Não, ele... Bryce começou a massagem cardíaca. 2 dedos no centro do peito ensopado da quimera. Fechou as mandíbulas e soprou-as nas narinas. Fez de novo. Ela não falava, não implorava a nenhum dos deuses enquanto tentava ressuscitá-la. Em uma gravação do outro lado da sala, a porta do banheiro chiava sob o ataque de Micah. Ela precisava ir. Tinha de fugir agora ou seria explodida em fragmentos de ossos. Bryce ficou. Continuou lutando pela vida da quimera. Não podem se comunicar por rádio? Perguntou Ron a Declan e Jéssica. Não pode nos conectar? Apontou para a tela. Dizer a ela que sai imediatamente dali? Só funciona de um lado, respondeu Jéssica em tom baixo, o rosto pálido. Bryce prosseguiu com a massagem, o cabelo molhado pingando, a pele azul sob a luz do tanque, como se ela mesma fosse um cadáver. E rabiscando em suas costas,
cortado apenas pelo sutiã preto e rabiscado em suas costas, cortado apenas pelo sutiã preto de ginástica, o chifre. Mesmo que ela saísse da galeria, que de algum modo sobrevivesse a Sintex, Micah iria... Cynrix se debateu, vomitando água. Bryce soltou um soluço, mas virou a quimera, deixando-a cuspir o líquido. A criatura convulsionou, vomitando novamente, lutando por cada respiração. Lerraba havia pegado uma camiseta da gaveta de uma das mesas no topo das escadas. A duende a deu para Bryce e a semiférica a colocou no lugar da sua, arruinada, antes de carregar um ainda fraco Cynrix nos braços e tentar se levantar. Ela gemeu de dor, quase derrubando o Cynrix quando a perna esguichou sangue na água do chão. Hunt tinha estado tão concentrado no ferimento da cabeça que não vira o Nuken rasgar sua panturrilha, onde a carne, visível pela legging, continuava meio aberta, ainda cicatrizando lentamente. O Nuken devia ter enfiado as garras até o osso se a ferida era tão grave que a Sintex ainda tentava fechá-la. Temos de fugir, agora, antes que ele saia, disse Bryce sem esperar pela resposta de Lerraba, conseguindo se levantar enquanto carregava Cynrix. Ela mancava, terrivelmente, e ainda assim se movia, muito devagar, na direção das escadas. A porta do banheiro se aqueceu de novo, o metal vermelho incandescente conforme Micah tentava derreter uma abertura. Bryce ofegava entre dentes, um s a cada passo. Tentava controlar a dor que a Sintex ainda não tinha amainado. Tentava arrastar uma quimera de 13 quilos por um lance de escadas sobre a perna destroçada. A porta do banheiro pulsou com luz, faíscas vazando pelas rachaduras. Bryce chegou à biblioteca, deu um passo hesitante na direção da escadaria principal para a sala de exibições, então gemeu. Deixa, grunhiu o rei Eutonal. Deixa a quimera! Hunt soube, mesmo antes de Bryce dar outro passo, que ela não o faria, que ela iria preferir ter as costas rasgadas pelo arcanjo do que deixar Cynrix para trás. E ele soube que Lerraba também viu o mesmo. Bryce já havia subido um terço das escadas, faíscas saindo das frestas da porta do banheiro do outro lado da biblioteca, quando se deu conta de que Lerraba não a acompanhava. A semiférica parou, ofegante com a dor que nem mesmo a Sintex conseguia anestesiar em sua panturrilha, e olhou para a base da escada da biblioteca. Esqueça os livros, Lerraba, implorou ela. Se sobrevivessem, ela mataria Jéssica por sequer fazer a duende hesitar. Mataria Lerraba. No entanto, a duende não se movia. Lerraba, chamou Bryce, um nome, uma ordem. Não vai conseguir a tempo, Bibi, respondeu Lerraba baixinho, com tristeza. Bryce subiu outro degrau, a dor irradiando da panturrilha. Cada movimento abria o ferimento, uma batalha perdida contra as tentativas da Sintex de curá-la. Antes, aquilo a enlouqueceria. Temos de tentar, argumentou ela, engolindo um grito. Nós não, sussurrou Lerraba. Você. Bryce sentiu a cor se esvair de seu rosto. Você não pode, a voz vacilou. Posso, disse Lerraba. Os encantamentos não vão segurar o arcanjo por muito mais. Me deixe ganhar tempo para você. A semiférica continuou, rangendo os dentes. Podemos resolver isso. Podemos resolver juntas. Não. Bryce olhou para trás e viu Lerraba sorrindo com suavidade, ainda na base das escadas. Me deixe fazer isso por você, Bibi. Por você e por Cynrix. Não conseguiu conter um soluço doído. Você está livre, Lerraba. As palavras ecoaram pela biblioteca enquanto Bryce chorava. Negociei sua liberdade com Jéssica semana passada. Os papéis estão na minha mesa. Queria fazer uma festa surpresa para comemorar. A porta do banheiro começou a entortar, dobrar. Eu a comprei e agora a liberto, Lerraba. O sorriso de Lerraba não vacilou. Eu sei, disse ela. Xeretei os papéis em sua gaveta. E apesar do monstro tentando se libertar às suas costas, Bryce engoliu uma risada antes de implorar. Você está livre. Não precisa fazer isso. Você está livre, Lerraba. No entanto, a duende permaneceu no pé da escada. Então,
Que o mundo saiba que meu primeiro ato de liberdade foi ajudar meus amigos. Cynric se remexeu nos braços de Bryce, soltando um som baixo e sentido. A semiférica julgou ser o som da própria alma quando sussurrou, incapaz de suportar aquela escolha, aquele momento. Amo você, Lerraba. As únicas palavras que já importaram. E eu sempre vou amar você, Bibi. A duende de fogo murmurou. Vá. Então Bryce obedeceu, cerrando os dentes, um grito escapando da garganta. Bryce galgou as escadas com Cynric, na direção da porta de ferro no topo, e do tempo que aquilo ganharia se a Syntax não a destruísse antes. A porta do banheiro gemeu. Bryce olhou para trás uma última vez, para a amiga que havia ficado ao seu lado quando ninguém mais o fizera, que tinha se recusado a ser qualquer coisa que não alegre, mesmo em face da escuridão que engolira Bryce. Lerraba acendeu como um rubi intenso e começou a se mover. Primeiro, um erguer de braço. Em seguida, um arco para baixo, uma pirueta, o cabelo espiralando sobre a cabeça. Uma dança para invocar seu poder, qualquer que fosse o grão de poder que uma duende de fogo possuía. Um brilho irradiou pelo corpo de Lerraba. Então Bryce escalou, e a cada passo doloroso podia ouvir a duende sussurrar, quase entoando. Sou descendente de Hentiadahal, rainha das brasas. Ela está comigo agora e não tenho medo. Bryce chegou aos topos da escada. Meus amigos estão atrás de mim e vou protegê-los. Com um grito, Bryce empurrou a porta da biblioteca, até que se fechou em um estrondo, os encantamentos acelando, cortando a voz de Lerraba. E Bryce se recostou na superfície, deslizando até o piso enquanto soluçava entre dentes. Bryce havia chegado à sala de exibições e trancado a porta de ferro atrás de si. Graças aos deuses por aquilo, graças aos malditos deuses. No entanto, Hunt não conseguia desgrudar os olhos do vídeo da biblioteca, em que Lerraba ainda se movia, ainda invocava seu poder, repetindo as palavras incessantemente. Sou descendente de Rentiadrol, rainha das brasas. Ela está comigo agora e não tenho medo. Lerraba cintilava, brilhante como o coração de uma estrela. Meus amigos estão atrás de mim e vou protegê-los. O topo da porta do banheiro começou a enrugar, se abrindo. E Lerraba libertou seu poder. 3 golpes, perfeitamente direcionados. Não para a porta do banheiro e o arcanjo atrás dela, não. Lerraba não podia deter Maika, mas 400.000 litros de água sim. As faiscantes rajadas de poder da duende se chocaram contra o vidro do tanque, bem na rachadura que Bryce havia feito quando Nukem a arremessara ali. A criatura, sentindo a comoção, se ergueu das pedras e se encolheu de horror quando Lerraba atacou de novo, o vidro rachando ainda mais. E em seguida, a duende se jogou contra ele, forçou o corpo contra a rachadura. Ela continuava a repetir as palavras sem parar. Elas se morfaram em uma só frase, uma oração, um desafio. Meus amigos estão atrás de mim e não tenho medo. Hunt recuperou o controle do próprio corpo, o bastante para colocar a mão sobre o coração, a única saudação que podia fazer conforme as palavras de Lerraba sussurravam dos altos falantes. Meus amigos estão atrás de mim e não tenho medo. Um a um, os anjos da 33ª ficaram de pé, seguidos de Ron e seus amigos, e eles também colocaram as mãos sobre o coração, enquanto a menor de sua casa forçava a parede de vidro, queimando como ouro no momento que o Nukem tentava fugir para qualquer lugar onde pudesse sobreviver ao que viria. Meus amigos estão atrás de mim e não tenho medo, sussurrava Lerraba sem parar. O vidro trincou. Todos na sala de reunião ficaram de pé. Apenas Sandriel, a atenção fixa na tela, não notou. Todos se ergueram e foram testemunhas do sacrifício da duende, que trazia a morte para si mesma, para o Nukem, para salvar os amigos. Era tudo o que podiam oferecer, aquela última homenagem e honra. Lerraba ainda empurrava, ainda tremia de terror. No entanto, não parou, nem por um instante. Meus amigos estão atrás de mim e não tenho medo. A porta do banheiro se partiu, metal se contorcendo para revelar Maika, brilhando como se recém-forjado,
como se fosse rasgar aquele mundo. Ele esquadrinhou a biblioteca, olhos pousando em derraba e na rachadura da parede do tanque. A duende se virou e as costas encostadas no vidro. Isso é por Syrinx, sibilou. Ela pressionou a pequena palma flamejante contra o vidro, e 400 mil litros de água explodiram na biblioteca.